Sabe uma coisa curiosa? O que é que tem em comum quando alguém confere as notas na escola, ou quando a gente mede a velocidade da internet, ou até quando um guarda de trânsito está de olho numa avenida? A resposta é uma palavra bem simples, mas super poderosa: controle. Pois é uma coisa que a gente faz o tempo todo, mas que ganha uma dimensão, nossa, fundamental quando a gente fala de como a sociedade funciona. Vamos mergulhar um pouco nisso. Antes de entrar nesse mundo mais complexo do controle público, que tal a gente começar com exemplos do dia a dia, bem familiares? É bem interessante perceber que a lógica por trás de dar uma olhada num boletim ou na velocidade da internet é, no fundo, a mesma que serve de base para o bom uso do nosso dinheiro, o dinheiro público. É só pensar, por exemplo, nos pais que conferem o boletim dos filhos. O que eles estão fazendo? Simplesmente controlando o desempenho na escola, né? Comparando as notas com alguma expectativa que eles tinham. Ou outro caso, quando se mede a velocidade da internet. O objetivo ali é bem claro: controlar se aquele serviço que foi contratado está sendo entregue do jeito que foi prometido. E o policial na estrada? Ele está ali controlando se as leis de trânsito estão sendo cumpridas, tudo para garantir a segurança de todo mundo. Ou seja, é o controle em ação pensando no bem coletivo. Então, todos esses exemplos, desde o boletim até a estrada, eles têm a mesmíssima mecânica por trás. Agora, a gente vai, desmontar esse processo para entender como é que ele funciona de verdade. Então o ponto central é este, olha só. Controlar é, na sua essência, comparar alguma coisa que aconteceu com um padrão que já tinha sido definido antes. Simples assim. É só verificar se o resultado bate com o que era esperado. E na prática, como é que isso acontece? Bom, primeiro se define um padrão, a meta é tirar a nota 8. Depois se mede o resultado, a nota que veio foi 6. O terceiro passo é a comparação, que é bem óbvia, o resultado está abaixo do padrão. E é isso que leva ao passo mais importante de todos, a ação corretiva, que pode ser uma aula de reforço ou, quem sabe, até reavaliar se aquele padrão de nota 8 era realista para a situação. O controle serve justamente para isso, para ajustar o caminho. Certo. Então a gente já entendeu a mecânica na nossa vida pessoal. Mas como é que esse conceito, que parece tão simples, se aplica a uma coisa tão gigante e complexa como um governo? A questão de ouro é essa. Por que a administração pública precisa tanto, mas tanto mesmo, desse mecanismo de controle? A resposta está numa diferença gigantesca entre cuidar do que é nosso e cuidar do que é de todo mundo. E aqui está o pulo do gato. Numa democracia, os agentes públicos são como guardiões. Eles estão ali gerenciando um patrimônio que não é deles, mas sim da sociedade inteira. Eles foram eleitos para cuidar daquilo que pertence a todos. E dessa responsabilidade enorme, nasce uma consequência que não tem como escapar: o dever de prestar contas. Esse dever de controlar, ele vem de um princípio com um nome pouco complicado e indisponibilidade do interesse público. Mas a ideia é simples. Quem está no poder não pode fazer o que bem entende com os bens e os recursos públicos. O controle é a ferramenta que garante que o interesse da coletividade vai estar sempre em primeiro lugar. E é aqui que a conversa sobe de nível. Porque o controle deixa de ser só uma tarefa da administração e vira algo muito maior. Um direito fundamental de cada cidadão e cidadã. E, olha, essa ideia não é nem um pouco nova. Dê uma olhada nessa citação, lá de 1789, da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Já naquela época estava escrito que a sociedade tem o direito de exigir contas de todo agente público. Isso é literalmente a base filosófica da democracia que a gente conhece hoje. Então, prestar contas e ser controlado não são só, boas práticas. Faz parte da própria natureza de uma república. Numa república, a coisa pública é do povo, e quem administra essa coisa tem a obrigação de mostrar o que fez com ela. Simples assim. E tudo isso nos traz à pergunta final, que talvez seja a mais importante. Se controlar a gestão pública é um direito de todos, como é que esse direito vira ação de verdade? Como ele é exercido no dia a dia para garantir que os recursos da sociedade sejam, de fato, bem utilizados? Bom, essa é uma reflexão que fica para todos nós.